E se você está procurando uma profissão para você se reinventar, para você sair do marasmo, você que está há 20, 30 anos num banco, você que está há 10 anos fazendo a mesma coisa, seja você dono de empresa, empresário, seja você um colaborador de uma empresa, você precisa de um movimento na sua carreira, o momento é agora, pessoal. O momento é agora. Eu acho que você começa a pensar. Eu venho desmistificando esse papel que a gente chama de Agile Coach. Né? O que é esse cara? O que esse cara faz? Né? O que esse cara não faz? Desde quando esse cara existe no mercado de TI? Mas aí hoje, né, 2021, será que esse cara ainda existe apenas no mercado de TI? Então eu venho desmistificando todas essas coisas para vocês entenderem de uma vez por todas o que é, para que serve, o que não é um Agile Coach, tá bom? Se você tem um amigo aí no Insta, se você tem um amigo aí que você sabe que trabalha com você, um amigo ou uma amiga em especial, eu acho importante a gente citar cada vez mais a importância das mulheres. Uma vez um cara me perguntou, um cliente, né? Então, Heitor, vamos contratar um Scrum Master, vamos contratar um Agile Coach. Quais são as características, competências, as habilidades que esse cara precisa ter? Aí o que aconteceu, né? Aí eu falei, bom, as competências são essas, a importância é essa, etc. Mas daí o cara me fala, bom, mas qual que é o sexo ideal? Eu falei, isso é verdade, essa história é verdade, tá, pessoal? Aí o cara pergunta, qual que é o sexo ideal? Eu falei, como assim? É homem ou mulher? Eu falei, olha, primeiro é uma pergunta um pouco complicada. A gente está numa reunião cheia de gente aqui. Estou contando essa história para vocês, mas essa história é real, tá, pessoal? A gente está numa reunião cheia de gente aqui, né? Você, pleno século XXI, me pergunta qual o sexo ideal. Primeiro, a gente está redefinindo sexos hoje em dia. Independente do sexo, há muito tempo atrás, eu ouvi uma cliente minha falando que ela prefere Scrum Masters mulheres. Eu perguntei por quê? Porque as Scrum Masters mulheres, elas têm um pouco mais de jeito, elas têm um pouco mais de pegada, elas têm um pouco... Aí ela começou a falar e eu comecei a pensar. Falei, mas será que isso é verdade mesmo? Né? E aí eu acho que é um mundo... Olha, quem sou eu para julgar qual que é o sexo ideal de um Agile Coach, de um Scrum Master? Mas o importante que a gente precisa, pessoal, é o perfil ideal. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa, a primeira diferença, que veja bem, qual que é a primeira diferença que a gente tem entre Scrum Master e entre Agile Coach? É o perfil. Você está entendendo? Então, veja bem, primeiro, no mercado, são dois papéis diferentes. Tá? Mas e conceitualmente, Heitor, são papéis diferentes? Conceitualmente, pessoal, um Scrum Master, ele já faz o que um Agile Coach faz. Tá? Então, assim, se você tem, deixa eu fechar a minha história. Se você tem um amigo, se você tem uma amiga que não importa o sexo, mas se for mulher, dê preferência. Eu acho que é um mercado tão tomado por homens que já dá, você fica de saco cheio, né? Então, manda essa live, se você está no Insta, clica no chapeuzinho, no aviãozinho. Se você está aí no Facebook ou no YouTube, manda essa live, comenta na live, né? Manda essa live para um amigo seu, para uma amiga sua, comenta para uma amiga sua, tá legal? Comenta para uma amiga sua. Por que você acha que o mercado precisa de mais mulheres em papéis de transformação, em papéis de transformação, em papéis de liderança? Tá legal? Fala isso. Fala para mim nos comentários se você está vendo aí no IGTV, depois que está gravado. Fala para mim. Por que a gente precisa de mais mulheres no nosso mercado? Tá legal? Eu acho isso importante. Deixa no comentário aí no YouTube, deixa no comentário aí no Facebook. Eu acho que eu vou querer ouvir vocês, porque quando me colocam na Berlinda eu não tenho mais resposta, tá? Bom, eu tenho minha preferência, mas eu não posso falar, porque é segredo. Eu não vou falar, tá? Se você quiser saber saber qual é a minha preferência, você pergunta aí nos comentários, tá? Mas vamos lá. Bom, pessoal, o Agile Coach e o Scrum Master, quais são as diferenças entre esses dois papéis?
o mercado, ele aprendeu a diferenciar o Scrum Master do Agile Coach. Tá legal? Só que eu sou instrutor de Scrum, já vai fazer mais de 10 anos. Né? Então, já treinei pessoas, sei lá, 10 mil pessoas pelo mundo inteiro. Europa, Estados Unidos, Índia, Brasil, América Latina, tá? E eu sou instrutor de um caminho para profissionalizar Scrum Masters. E o conteúdo desse caminho, quando a gente oferece as certificações, tem muito coaching. Tem muito que a gente fala sobre Agile Coaching. Então tem no caminho para o Scrum Master. Tá certo? O que a gente percebe é o seguinte, quando o Scrum Master vai se desenvolvendo cada vez mais, esse Scrum Master ele começa a focar menos na equipe, a focar menos no Scrum, e ele começa a focar mais na organização. À medida que ele começa a aprender, começa a remover impedimentos, começa a se ferramentar em se tratando de remover impedimentos pessoais, remoção de conflitos, impedimentos organizacionais, ele começa a ver que os impedimentos, eles vêm de fora do âmbito da equipe. Ué, o que tem fora do âmbito da minha equipe? Tem a minha empresa, tem a minha organização, tem um departamento para o qual os caras trabalham, ou os departamentos nos quais a equipe trabalha, se for uma equipe multidisciplinar de verdade, multidepartamental. Tá certo? Então, nesse caso, pessoal, quando eu tenho vários departamentos envolvidos, eu começo a ver como Scrum Master que as interferências, elas não estão necessariamente dentro do Scrum. Qual é qual é a lógica aqui? A lógica é o seguinte, o problema não está no Scrum que você está fazendo. Você como Scrum Master, quando você adquire cada vez mais experiência, você percebe que você estuda, você faz treinamento comigo, você faz o CSM, você faz o CSPO, você faz outros cursos, sei lá, por aí. Né? Aí você fala, pô, mas onde que eu estou errando? Até você chegar num ponto de se frustrar e entender o seguinte, o problema não está em você, o problema não está na forma que você está fazendo Scrum, o problema não está no Scrum especificamente, não está nesse modelo de gestão que a gente chama de Scrum. Você sabe onde é que está o problema? Está na empresa, está no entorno da equipe, está no entorno da sua equipe. E esse entorno, pessoal, ele pode ser mais ou menos danoso. Entenderam? Então, quando o Scrum Master percebe que o problema está no entorno da equipe, ele vai atuar onde? No entorno da equipe. Então, naturalmente, o Scrum Master ele vai avançando na sua carreira, porque ele vai adquirindo mais conhecimento, ele vai adquirindo uma coisa que a gente chama de pensamento sistêmico. Ele começa a perceber que o problema não está no subsistema, que ele chama de Team Scrum, que é a equipe dele, que é o squad dele. Ele começa a perceber que o problema está no sistema organizacional como um todo, nos departamentos, na forma de gestão. Então tem vários tipos de problema, entendeu? Aí você fala, bom, Heitor, mas se o Scrum Master com o tempo, ele começa a perceber que o problema está na organização, o que ele deve fazer? Ele deve remover os problemas. Mas como é que ele vai remover problemas que estão fora do âmbito de atuação dele? Entenderam? Como é que o Scrum Master vai remover problema se está fora do âmbito do Scrum? E o nome dele, o papel dele, ele é contratado para ser Scrum Master. Aí que está a pegada. Essa necessidade as organizações sempre tiveram. Imagina, por exemplo, uma empresa que está querendo botar o Scrum em diversas equipes, na organização inteira, através de alguns departamentos, quer colocar no RH. Essa empresa não vai contratar um Scrum Master, porque esse Scrum Master ele vai ter a pegada de uma equipe, porque é para isso que ele é treinado. Essa é a progressão natural de um Scrum Master, tá certo? Então eu cuido da minha equipe. Aí você pensa, tá, a empresa quer fazer isso acontecer no âmbito organizacional. A empresa quer fazer um projeto de transformação digital. A empresa quer mudar o modelo de gestão que ela tem. Ela vai contratar um Scrum Master? Não, porque se o Scrum Master, digamos, ele tem 2, 3 anos de experiência. Um Scrum Master com 2, 3 anos de experiência não tem experiência nenhuma ainda, pessoal. Ele tem experiência, mas é muito pouco para ele tocar um projeto, para ele ferramentar, para ele operacionalizar o projeto de transformação digital. Não dá. Bom, aí o que o mercado fez?
Desde 2007, quando foi 2010, a gente começou a ouvir mais forte o nome Agile Coach no Brasil. Lá em 2010, 2011, 2012, quando foi 2014, começaram a falar bastante. Aí, ó, quem que a empresa vai contratar? Vai contratar um consultor que venha de fora com uma perspectiva organizacional. Como é que o mercado começou a chamar esse consultor? Agile Coach, que é um cara que ensina Agile para a empresa. Entenderam? Então, olha só. Aí o que a empresa. Eu quero trocar um projeto de transformação organizacional. Quero trocar um projeto de transformação digital. Quem que eu vou contratar? Eu vou contratar Agile Coaches, porque entram. Esses caras já entram fazendo, sabe o quê? Esses caras já entram com a perspectiva organizacional. Enquanto que o Scrum Master, ele entra com a perspectiva de equipe. Entenderam a diferença? Mas o que cada um faz dentro do seu próprio contexto? O Scrum Master, como ele trabalha dentro do contexto da equipe, obviamente, né, obviamente, pessoal, o Scrum Master, ele foca muito no Scrum, ele foca muito na equipe. Você está entendendo? Ele foca muito no Scrum, foca muito na equipe. Legal, então ele vai resolver o problema daquela equipe. Mas ele vai chegar num ponto que ele vai começar a ver que o problema não está mais ali. Aí ele vai precisar de ajuda. Quem que a empresa contrata para ajudar esse cara? É o Agile Coach. E por que o Scrum Master precisa de ajuda do Agile Coach? Porque ele foi contratado para fazer aquilo. Cada um no seu quadrado. Agora, se eu concordo com isso ou não, pessoal, sinceramente, isso aí depende muito, pessoal, depende muito da pegada da empresa, depende muito da necessidade da empresa, entendeu? Então, assim, eu posso ter um Scrum Master que se desenvolve. Posso. E aí veio uma outra questão que eu preciso falar para vocês. Devido a essa perspectiva, o Agile Coach já entra com uma pegada organizacional, ou seja, ele não pode falar só de Agile, ele tem que falar de outras coisas, ele tem que falar de partes de gestão, ele tem que falar de RH, de contratação, de desempenho, orçamentação, entenderam? Então esse cara já vem com uma pegada diferente. O Scrum Master, ele vem com uma pegada da equipe. Ele tem que falar de Scrum, de Agile, de retrospectiva, como é que a gente escreve user stories. São as duas pegadas diferentes. Quando o Scrum Master tem problema, ele pede ajuda de fora. Quem que a empresa acabou de contratar para poder fazer? Quem a empresa acabou de contratar para poder ajudar no Scrum? Para ajudar na operacionalização e transformação digital? Foi o Agile Coach. Então o Scrum Master vai pedir ajuda de quem? Do Agile Coach. Entenderam? Aí o mercado começou a entender isso, presta bem atenção que é para você levar para os seus amigos, tá? O mercado começou a entender isso como uma progressão de carreira. Aí quando eu estou na minha empresa, eu quero fazer um plano de cargos e salários, eu chamo o cara de Scrum Master, depois chamo o cara de Agile Coach, aí algumas empresas tentam fazer esse depara para CLT, né? Se os caras têm o mesmo nome e tal, etc. Então começaram a colocar, não pode ganhar mais, não pode ganhar menos, então você tem que se ater, você tem que estar consonante com a CLT. Aí o que as empresas começaram a fazer? Vamos chamar Scrum Master Júnior, Pleno, Sênior, aí ele passa para Agile Coach Júnior, Pleno, Sênior, e aí está montado um plano de cargos e salários para o Scrum Master, para o Agile Coach. E aí vieram algumas empresas, isso aí eu estou te falando no decorrer dos últimos 10 anos que aconteceu, tá? Vieram algumas empresas e começaram a pensar assim, bom, só tem Scrum Master e Agile Coach? Aí eu falei, bom, mas a gente é muito focado no Scrum, a gente quer ser um pouco mais genérico. E aí os caras começaram a utilizar nomes que mais se adequavam a esse desejo de serem mais genéricos. Aí tem empresa, por exemplo, que não chama de Scrum Master. Aí tem empresa que começou a misturar. Tem empresa que fala, bom, aqui dentro não tem Scrum Master, porque a gente foca em Agile em geral. A gente foca em XP, em um monte. Aí o pessoal começa a falar, chamar Kanban de Agile. Você que está me assistindo que é de Kanban, o mercado entende como Kanban também como sendo Agile, né? Então, ó, a gente fala de Scrum, de Agile, de Kanban, fala de tudo. Eu não quero um cara focado só no Scrum, que no caso seria o Scrum Master, né? Aí eles falam assim, ó, vamos chamar de agilista.
Ou então, vamos chamar de Agile Master. Outras empresas começaram a chamar esse cara de Agile Coach. Qual foi a primeira empresa que começou a misturar o papel do Scrum Master com o Agile Coach? Aí começa a ter uma mistura dos papéis. Você está entendendo? Porque cada empresa mapeia do seu jeito. A primeira empresa que começou a chamar Scrum Master de Agile Coach foi a Spotify. Uma das primeiras empresas, a que mais fez barulho, né? Começou a chamar Scrum Master de Agile Coach e fala: a gente não quer, a gente quer pessoas focadas em mindset, a gente não quer pessoas focadas em processo, em framework, a gente que enxergue o todo. Então não vamos chamar de Scrum Master, vamos chamar de Agile Coach. E vamos contratar esses caras. E eles foram contratados, tanto que lá na Spotify não existe o papel de Scrum Master, é um Agile Coach, que faz o papel do Scrum Master lá dentro. Mas por que eles chamam de Agile Coach? Para serem agnósticos de método. Depois a Spotify voltou atrás e agora eles têm papel de Scrum Master. Vocês entenderam? Muito bem. Outras empresas fazem o mesmo movimento. Tem um agilista, tem um Agile Master e não sei o quê. Então aí isso acaba confundindo um pouco você que está querendo se colocar dentro do mercado, porque você fica pensando, cara, eu quero fazer um curso de Agile Coach, ou então eu quero fazer um curso de Agile Master, eu quero fazer um curso de agilista. Peraí, eu não estou encontrando esses cursos de Agile Coach, agora já tem, né? A gente lançou em 2017. A máxima, eu lancei em 2017. Mas curso de Scrum Master tem bastante também. Da Scrum Alliance, tá certo? Tem vários cursos aí. Os mais reconhecidos do mundo inteiro é o CSM, o CSPO, tem alguns self-assessment, né, umas autoavaliações online, que o pessoal chama de PSM, PSPO, mas não tem o mesmo peso, né? Tá certo? Enfim, aí você fala, pô, mas eu quero fazer um curso de agilista. Não existe isso. Eu quero fazer um curso de Agile Master. Não existe isso. O que é agilista e o que é Agile Master, então? Isso aí, pessoal, é um nome que as empresas dão para esse profissional. Eles precisam contratar esse profissional. Para quê? Para operacionalizar a transformação digital em nível de equipe dentro das empresas. Aí se a empresa vai chamar de Scrum Master, Agile Coach, Agilista, Agile Master, sei lá, vai de cada empresa. Vocês entenderam a questão? Agora, Heitor, lá nos primórdios, beleza, isso foi um movimento, movimento da indústria, movimento do mercado. Agora, como é que os fundadores, como é que os signatários do Manifesto Ágil chamam esses caras? Os signatários do Manifesto Ágil: Jeff Sutherland, Ken Schwaber, Alistair Coburn, os caras que assinaram isso aí em 2021. Cada um dos métodos deles tinha um nome específico. Tá legal? O XP, por exemplo, lá no comecinho chamava de XP Coach. XP Coach, é o Coach XP. Quem é o Coach XP? Porque o Coach aqui nesse sentido é o cara que ensina, é o instrutor. Eu vou te ensinar XP. Então o nome Agile Coach ele surgiu de uma maneira muito natural. É o cara que ensina Agile. Tá legal? E o Scrum Master é o nome desse papel dentro do Scrum. Aí você pergunta, tá, mas por que o Scrum Master é o mais conhecido? Por quê, pessoal? Pelo seguinte motivo. Dois motivos principais. Primeiro ponto, o Scrum é o método ágil que mais se popularizou. É ou não é? Se você for, por exemplo, pegar pesquisas, se você for em empresas, por exemplo, que estão utilizando, que dizem que são ágeis, o que elas estão fazendo no operacional? Estão fazendo Scrum. Scrum é uma junção de Scrum com Kanban, ou Scrum com XP, ou Scrum com, sei lá, qualquer outro método interno que eles tenham. Tá? Então, isso é o que mais popularizou. Por quê? Porque o Scrum ele é um framework muito simples. Tá entendendo? Então, ele não dá muito, ele não é pesado. Ele dá o que a gente chama de 3-5-3. 3 papéis, 5 eventos e 3 artefatos. Acabou. Então, em cima disso aí, em cima desse frame, desse arcabouço, eu posso construir detalhes. Eu posso construir detalhes, entendeu? Essa construção de detalhes, ela vai de empresa para empresa. Então, eu posso ajustar esse framework para aquilo que eu quiser. O Scrum, ele começou a ganhar essa popularidade porque ele é muito simples, entendeu? Então, as empresas iam ajustando para a sua própria realidade, tá?
Segundo motivo por que o Scrum Master ficou tão popular, né? Porque dentro do Scrum, como eu falei para vocês, o papel, né, chama-se Scrum Master, não é XP Coach, não é Agile Master, não é porra nenhuma. Dentro do Scrum, o papel chama-se Scrum Master. E por que ficou? Qual é essa razão, então? A primeira razão é muito simples. O Scrum é simples e popularizou. A segunda razão assim que o Manifesto Ágil foi assinado em fevereiro de 2001, tá certo? O que aconteceu? A Scrum Alliance, um ano depois, ela foi fundada. Então a gente tinha vários signatários do Manifesto Ágil fundando o que a gente chama hoje de Scrum Alliance. Entenderam? Então a gente tinha o Ken Schwaber, o Jeff Sutherland, o próprio Alistair Coburn estava lá no começo, o Ron Jeffries, que é um dos criadores, um dos idealizadores do XP, estava lá no começo. Entenderam? Então esses caras já criaram e falaram, cara, vamos agora levar o nome, só que o nome era Scrum Alliance. Então alguns caras acharam que puxava muita sardinha para o lado do Scrum e saíram da Scrum Alliance e fundaram a Agile Alliance. A Agile Alliance hoje está aí, né, faz o que tem que fazer, mas ela não é tão presente no mercado, por quê? Porque a Scrum Alliance, assim que foi fundada, ela lançou uma certificação chamada CSM, Certified Scrum Master. E essa certificação, pessoal, ela ganhou o mundo. Ela foi uma certificação muito disruptiva. Eu posso até dizer que esse é o terceiro motivo pelo qual o papel do Scrum Master ele é mais conhecido, tá? Todo mundo chama Scrum Master, Scrum Master, Scrum Master, tá certo? Por quê? Porque o cara fundou a Scrum Alliance, eles começaram a vender certificação CSM. Só que a Scrum Alliance não é uma organização com fins lucrativos. A proposta da venda inicialmente era o quê? Era fazer o quê? Era levar a palavra, levar o mindset ágil para o mundo inteiro. E eles conseguiram fazer isso. Porque era uma certificação simples, não tinha prova, eram só 2 dias, e quem ensinava era signatário do Manifesto Ágil. Então, para você, até hoje, para você virar um instrutor da Scrum Alliance, você tem que suar sangue, porque não é fácil. Você tem que provar que você respira Agile, que você usa o Scrum na prática, que você já implementou o Scrum na prática. Diferente de outras instituições, para você virar instrutor Scrum, basta você fazer uma prova de Scrum. Basta você fazer um curso de 2 dias. É bem diferente, tá legal? Por isso que a Scrum Alliance continua sendo, como eu falo, né, o PMI do Scrum. Entenderam? Porque não é fácil você virar um instrutor da Scrum Alliance para você ensinar CSM, ensinar CSPO. Product Owners, ensinar Scrum Masters, tá legal? Então, basicamente, essas são as 3 razões pelas quais o nome Scrum Master, pessoal, se popularizou tanto. Se popularizou tanto que algumas empresas começaram a incorporar isso dentro dos seus planos de cargos e salários. Começaram a contratar Scrum Master. Era uma coisa impensável 10 anos atrás. Vocês sabiam disso? Você que está me ouvindo, você que está vendo no IGTV, você que está no Facebook e no YouTube, era impensável você contratar um Scrum Master. Não existia esse papel dentro das empresas, pessoal. Quer dizer, não existia esse cargo dentro das empresas. Cargo que você assina lá no seu contrato de trabalho, né? Estou contratando um Scrum Master, você assina a sua carteira de trabalho lá, Scrum Master. Não existia isso e era impensável. Só que houve esse movimento, a popularização foi tão forte, aí veio a transformação digital, né? Veio aquele livro do David Rogers, que veio popularizar a transformação digital pelo planeta inteiro, e aí os caras continuaram contratando a peso de ouro bastante indústria, especialmente nos Estados Unidos, né? Segundo mercado mais quente para Scrum Masters, para Scrum, para Agile, é na Europa. O terceiro mercado é aqui na América do Sul, especialmente no Brasil e na Argentina. E aí, boom, teve um boom, popularizou-se, todo mundo contrata e pronto, virou cargo dentro das empresas. Está acontecendo a mesma coisa agora com um cara que a gente chama de Agile Coach. Entenderam? Quem é o cara que é o Agile Coach? É o cara que operacionaliza, como eu falei para vocês no começo. O Scrum Master foca só no time. O Agile Coach já vem olhando para a organização. Essa é a diferença, tá certo? Então, quando já vem olhando para a organização e as empresas precisam operacionalizar a transformação digital, né? As empresas estão contratando a Agile Coach a peso de ouro, estão contratando direto, e aí isso aí eu já identifiquei
Começamos a falar no Brasil aqui em Agile Coach em 2010, mais ou menos. Quando foi em 2014, aí teve um boom. Em 2017, eu lancei a minha certificação, Certified Agile Coach, que é o CAC. E aí teve um boom maior ainda. Eu já formei mais de 300 pessoas nessa formação, né? E os cases, pessoal, de transformação são sensacionais, os cases que o pessoal relata pra gente, que dão depoimentos, é sensacional. Então, eu coletando, eu comecei a ver, cara, é o papel do profissional do futuro, é Agile Coach, né? Podemos chamar também de agilista. Aí você me pergunta, tá, Heitor, tá acontecendo agora com o papel do Agile Coach exatamente o que aconteceu com o papel do Scrum Master, tá? Beleza? Qual que é o próximo papel que vai vir daqui a 5 anos? Né? Porque ninguém imaginava que ia acontecer isso com o Agile Coach. A gente vê alguns movimentos no mercado acontecendo, o papel tá bombando, tá todo mundo contratando, tem o Agile Coach ganhando 25 mil reais CLT por mês, tem o Agile Coach ganhando 30 mil PJ por mês, 20 mil PJ, tem o Agile Coach ganhando muito bem. Tá? Agora, em termos de competência e habilidade, aí o assunto é outro, tá? Mas eu estou falando o que está acontecendo no movimento no mercado hoje, tá? Aí você me pergunta, beleza, aconteceu isso no decorrer do papel do Scrum Master, né? No decorrer aí de acho que uns 10 anos, se sedimentou, né? Aí nesse meio tempo teve muita confusão, Scrum Master e gerente de projeto é a mesma coisa, hoje a gente já sabe que não é a mesma coisa, que são coisas diferentes, tá? Agora está acontecendo com o Agile Coach. Scrum, Agile Coach e gerente de projeto é a mesma coisa? Não são a mesma coisa. São papéis diferentes, tá legal? Mas tem muita gente ainda confundindo. Mas fica tranquilo, eu já estou tranquilo, porque olhando 10 anos de história, eu vi que isso aconteceu com o papel do Scrum Master e vai acontecer com o papel do Agile Coach também. Vai se sedimentar, é o profissional do futuro. A gente está em 2021. O boom, acho que foi em 2018, 2019. Foi um ano depois que a gente lançou a nossa certificação, o CAC, o Certified Agile Coach. Então, talvez ainda não tenhamos saído desse boom, tá? Porque estão sendo contratados bastante. Então, tem vários anos pela frente ainda, até esse papel, até surgir um outro papel. E é uma pergunta que já me fizeram, né? O pessoal me perguntou assim, tá, Heitor, então, beleza, aconteceu isso com o papel do Scrum Master, está acontecendo com o papel do Agile Coach, qual o próximo papel? O que vai surgir dentro do mercado em se tratando desse movimento necessário para a transformação digital, para a transformação organizacional? Qual é o próximo papel? Como é que vai se chamar o cargo do agente de transformação daqui a 5 anos? Não sei. Talvez a gente chame simplesmente de agilista. Talvez a gente chame de líder do futuro, talvez a gente chame de líder do agora, eu já chamei de um monte de coisa. Talvez, mas o fato é, como quer que esse papel venha a se chamar, tá? Esse cara é um agente de transformação. Entenderam? Muito bem. Então, essa é a diferença entre um Scrum Master e um Agile Coach. Esse cara vai ser ambos são agentes de transformação. Estou falando agora de uma similaridade entre os dois papéis. Esses dois, só que eles são diferentes no sentido do contexto em que eles se encontram. Eles aplicam ferramentas similares, eles aplicam. Eu posso falar que um Agile Coach é um Scrum Master. Se eu pegar um Scrum Master de 10 anos de experiência, ele bate muito Agile Coach com 2, 3 anos de experiência fácil. Fácil. Você está entendendo? Então é uma progressão de conhecimento. É normal. Tá? Os dois são agentes de transformação. Tá legal? Os dois são líderes de processos, de Kaizen, porque ambos aplicam Kaizen. Eu venho falando isso, vai fazer pelo menos uns 3 anos, 4 anos agora, pessoal. Ambos são o profissional do futuro agora. Entenderam? Então, se você está entendendo essa diferença entre Agile Coach e Scrum Master, e você conhece uma amiga sua, conhece um amigo seu que é empresário ou que precisa realizar a transformação organizacional digital, seja você dono de startup, dono de empresa de software, dono de empresa que faz copo container, dono de restaurante, olha, dono de escritório de advocacia, todas as empresas hoje precisam passar por um processo de transformação digital. Você tem que rever o seu business. Na última live, no sábado que passou, eu falei para vocês, a padaria da esquina
precisa rever o business dela. Porque a forma que eu chego nos clientes mudou, a forma que eu gero dados mudou, a forma que eu consumo dados mudou. E eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Tá certo? Então, a transformação, agora que eu falei da diferença entre Agile Coach e Scrum Master, pessoal, você precisa entender o seguinte: a minha empresa, faça ela o que for, faz cerâmica, faz tijolo, faz mouse, faz software. Se a tua empresa faz software, você com certeza está passando por um projeto de transformação. Porque senão vai fechar as portas. Porque quem não fechou as portas em 2020 e está cambaleando até agora, vai fechar agora em 2021. Se a tua empresa faz software, claro que vai depender do tamanho da tua conta bancária, do caixa da empresa, né? Mas ela tem que passar por um projeto de transformação. Entende? A gente já teve, por exemplo, no CAC, no Certified Agile, essas 300 pessoas, mais de 300 pessoas que eu já formei, já teve dono de rede de restaurante, a gente já teve dono de empresas de software, bastante, que a maioria ainda, né, porque era uma coisa muito nichada na TI, né, agora já começou a ir para outras áreas, e a outra área que está abraçando com incidência é o RH, então a gente já teve diretores de RH, analistas de RH, né, a gente já teve médicos, gestores de hospitais, já teve advogados que acabaram se tornando sócios de um escritório de advocacia, porque começou a levar essa nova pegada de transformação, de agilizar os processos da sua empresa. A gente teve gente, pessoal, que era diretor de empresa que largou tudo, foi em outra coisa para poder trabalhar com aquilo que ama. Então, é um movimento de carreira muito natural. Porque está todo mundo precisando passar por isso. Então você pergunta, cara, qual é a profissão que mais vai estar em voga nos próximos 5 anos? Eu não sei te falar qual é a mais, né, porque o mundo é muito grande, a gente tem sempre, geralmente, a nossa visão lá, mas dentro do mercado corporativo, dentro do mercado de startups, sem dúvida nenhuma, o Agile Coach, chamemos ele de Agile Coach, chamemos ele de agilista, ou sei lá o que mais que vão inventar, sem dúvida nenhuma vai estar top 5, já é top 10 no Brasil, né? Vários sites de vagas, tipo vagas.com, Cato, eles fazem pesquisa. O Glassdoor, por exemplo, né? Faz pesquisa de salário. A Agile Coach é top 10 aí, para as profissões que mais pagam já no mercado hoje. Vocês entenderam a ideia? Então, pessoal, essa é a diferença entre Agile Coach e Scrum Master. E se você está procurando uma profissão para você se reinventar, para você sair do marasmo, você que está há 20, 30 anos num banco, você que está há 10 anos fazendo a mesma coisa, seja você dono de empresa, empresário, seja você um colaborador de uma empresa, você precisa de um movimento na sua carreira, o momento é agora, pessoal. O momento é agora. Eu acho que você começa a pensar, começa a pesquisar, tá? E cola em mim. Essa live aqui é a segunda live. Eu falei no começo que era a terceira, mas que é a segunda live que eu estou trazendo para vocês esse monte de informação. Vou trazer muito do histórico do que aconteceu nos últimos 10 anos, porque eu quero descortinar, eu quero desmistificar essa coisa do papel do Agile Coach, porque já virou lenda e tem muita gente falando bobagem por aí, pessoal. Muita gente vendendo mentoria. O cara acabou de fazer um CCM comigo ano passado. O cara fez CCM comigo 2 anos atrás, está querendo ser professor. O cara fez CCM. Cara, esse cara vai ensinar o quê? Um bom Agile Coach tem história para contar. Então, cuidado nesse processo de transição. Tem que estar calejado, tem que ter calo na mão, tem que ter dado murro em ponto de faca para você falar assim, cara, eu quero te ensinar o que um Agile Coach faz na prática. Olha para o histórico do cara. Se você não dá um Google do cara, o que ele fazia 5 anos atrás? Ninguém ouviu falar nele. Esquece. Toma cuidado. Porque se tem uma coisa que a digitalização não traz, não acelera, é a experiência, que é o conhecimento colocado na prática. Então, não esqueça disso. Tá? Manda essa live, comenta aí o que você achou da live. Se você está assistindo no IGTV depois, coloca nos comentários. Manda um direct para mim se você está assistindo depois, tá legal?